sabemos que a isomeria pode ser dividida em isomeria plana e isomeria espacial, confere? Vamos dar uma olhadinha aqui na isomeria plana? Olha aqui no quadro, isomeria plana. Quando é que você diz que você tem isomeria plana? Você lembra do conceito de isômeros? Isômeros são substâncias diferentes, observe aqui, ó, substâncias diferentes, compostos diferentes, mas que você tem a mesma fórmula molecular, né? Você chama isso de isômeros, o fenômeno é chamado de isomeria. E quando é que a isomeria é plana? Quando tu consegues diferenciar um isômero do outro através da fórmula plana. Você não precisa levar em consideração a disposição espacial dos átomos na estrutura para observar essa diferença. Você consegue observar essa diferença na própria fórmula plana, como neste caso aqui, olha. Nós temos aqui um ácido carboxílico, um ácido etanóico, e aqui nós temos o metanoato de metila, compostos diferentes, um ácido e um éster, substâncias que têm propriedades diferentes, que pertencem a famílias diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Isso nós chamamos de isomeria, certo? É a isomeria plana. Bem, quando é que a isomeria é espacial? Quando você tem que observar a disposição dos átomos no espaço para entender a diferença entre esses compostos. Por exemplo, isomeria geométrica. Está lembrado da isomeria geométrica? Vamos pegar aquele caso da dupla. Todo composto que tem dupla e que os ligantes do mesmo carbono são diferentes, você tem a isomeria geométrica. Confere, temos a dupla, neste carbono eu tenho ligantes diferentes, no outro também tenho ligantes diferentes, então eu tenho a isomeria geométrica. Nesse caso, toda dupla que apresenta essa característica, ela vai possibilitar a existência de duas fórmulas espaciais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que você reconhece? Você passa uma linha imaginária ao longo da dupla. Observe quais são os ligantes maiores, de que lado eles ficaram dessa linha, se eles ficaram do mesmo lado da linha ou se eles ficaram em lados opostos da linha. Observe, o ligante maior no carbono de lá da dupla ficou na parte de baixo da linha. E o ligante maior do outro carbono da dupla ficou também na parte de baixo da linha. Então você diz que os ligantes equivalentes estão do mesmo lado. Nesse caso você classifica a molécula como isômero cis ou como isômero Z. Z de juntos, tá? Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui no outro caso. Temos a dupla, temos aqui a dupla ligação, confere? Note que agora, neste carbono, o ligante maior ficou embaixo. E no carbono da direita, o ligante mais importante da cadeia principal, o ligante maior, ficou em cima. Então, agora eles estão em lados opostos da dupla. Você diz que esse isômero ele é trans, confere? Ou isômero E, que vem de opostos. Muito bem. Nesse caso da isomeria geométrica, então, você pode classificar os isômeros em cis-trans ou isômero ZE. Confere? Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora na isomeria geométrica numa cadeia fechada. Quando é que a cadeia fechada tem isomeria geométrica? Quando a cadeia fechada tem pelo menos 2 carbonos do anel, também apresentam ligantes diferentes. Os ligantes do mesmo carbono precisam ser diferentes. Hidrogênio-metil, hidrogênio-metil. Nesse caso, você passa a sua linha imaginária ao longo dos carbonos que têm os ligantes diferentes. Note que os ligantes maiores ficaram abaixo. Então, os equivalentes estão abaixo. Você diz que ele é cis. Se os equivalentes têm um embaixo da linha e outro acima da linha imaginária, então você diz que tem o isômero trans. Essa classificação cis e trans é que classifica as duplas ligações que têm essas características ou os ciclos com essas características em isômeros cis-trans. Por exemplo, os ácidos graxos que você encontra nos óleos vegetais, eles estão todos no formato cis. Quando você hidrogena um óleo vegetal para produzir uma gordura vegetal, parte dessas duplas se converte em gordura trans e você tem a formação das chamadas gorduras trans, que são prejudiciais à saúde, confere? Então o tema vai ser abordado numa contextualização que ele vai colocar para você. Mas isso aqui que eu estou te mostrando é o que você precisa saber para interpretar a questão. Isomeria ótica. Quando é que você vai encontrar a isomeria ótica? Na isomeria ótica, os isômeros têm um comportamento diferente diante da luz polarizada. Um dos isômeros desvia a luz polarizada para a direita, ele é chamado de destrógeno. O outro desvia a luz polarizada para a esquerda, é chamado de levógeno. Mas quando é que você encontra esse tipo de atividade ótica, essa capacidade de desviar a luz polarizada? Quando a molécula tem assimetria. E como é que você identifica se essa assimetria é possível, se um composto pode ter realmente isomeria ótica? Ele tem que ter o carbono assimétrico, lembra? O carbono assimétrico é aquele que tem 4 ligantes diferentes. Então, moléculas que têm carbono assimétrico são capazes de desviar a luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda, respectivamente destrógeno e levógeno. E como é que você vai saber o total de isômeros possíveis? Porque isso varia de acordo com a quantidade de carbonos que irás da fórmula. Então, é muito simples, ó.
2 elevado a N, para você achar o número de isômeros óticos ativos que desviam a luz polarizada. O que é o N? É o número de carbonos quirais. 2 a primeira, então você tem 2 isômeros óticos ativos possíveis, um destrógeno, um levógeno. O que é a mistura racêmica? A mistura racêmica é uma amostra onde 50% das moléculas correspondem ao isômero destrógeno e 50% das moléculas correspondem ao isômero levógeno. Isso aqui é o que você precisa saber, o resto é a interpretação da questão. Propriedade dos isômeros. As propriedades físicas dos isômeros planos e dos isômeros geométricos são sempre diferentes. Então, propriedade dos isômeros geométricos, propriedades físicas diferentes. Propriedades físicas dos isômeros planos também diferentes. Já as propriedades físicas dos isômeros óticos, do destrógeno e do levógeno, eles têm as mesmas propriedades físicas, o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição. A única propriedade física diferente é o desvio na luz polarizada. Esse foi mais um tema importante que você precisa estudar para